Vamos nos alimentar? Eu tenho uma palavra rápida, agora são 20 horas em ponto, 22, né? 20 horas e 2 minutos. Eu encerro rapidinho, 11h15, uma palavra breve, abençoando a sua semana. Essa empolgação não vira não. Gálatas capítulo 5, verso 16. Carta do apóstolo Paulo à igreja da região da Galácia, capítulo de número 5, verso 16 a 25. Por isso, digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, e o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, se vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Verso 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Já que vivemos do Espírito, andemos também em Espírito. Amém, amém e amém. Nós estamos na série Espírito Santo, e hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Eu fiz a 8ª série 3 vezes. Tudo que eu faço é bem feito. Eu me lembro de pegar o meu boletim e ir para minha casa. Nesse dia eu disse: mãe, que cor é o amor? Ela disse: vermelho. Eu falei: te amo, está aqui meu boletim. Todo vermelho. Interessante que eu tinha boas notas, eu reprovei por faltas. Eu tinha boas notas, muito boas notas. Inclusive, eu sou canhoto. Alguém é canhoto aqui? Que bom, tenho amigos, parceiros. Não sei se você sabe, a raça inferior, os destros, não sei se vocês sabem que o destro, eles só usam o lado direito, e quem é canhoto usa. Você sabe que usa os dois lados? Desculpa, é porque talvez você não saiba que o cérebro é dividido em 2 partes, 2 hemisférios. Você sabia? Porque a professora entrou na sala e disse: Joãozinho, em quantas partes se divide o cérebro? Ele disse: depende da pancada, professora. Não precisa de banho, ele divide em 2 lados. Ele divide em 2 lados. E o canhoto, ele tem uma facilidade com mais habilidades. Eu, com outros canhotos, a raça superior, nós... Tem gente que acredita, ironia, gente. Mas é verdade. Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Comecei a tirar boas notas. E aí, quando você tira boas notas na escola, você é escolhido para estar nos grupos, né? Para fazer o trabalho. Todo mundo quer. E algumas pessoas não gostaram, ficaram com inveja. E um moço de 1,60 m, chamado Paulo, vulgo Paulinho, ele tinha muita inveja e ele tinha raiva de mim. E ele usava o Satanás algumas vezes. Paulinho tentou apagar um cigarro em mim, de raiva. Me lembro dele me chutar. Ele era líder de uma gangue. Eu falei: gente, eu sou grande, eu não posso apanhar desse pessoal. Comecei a matar a aula.
Interessante, você olhava lá, tinha notas boas, mas eu reprovei por falta. O tempo passou. Eu comecei a pregar o evangelho, comecei a pregar a palavra. Eu trabalhei numa rádio em Goiânia. Foi uma bênção, né? Me ajudou muito. Foi algo assim, de Deus mesmo. Eu sou grato à oportunidade que eu recebi, porque foi o que me desenvolveu. Comecei a ficar conhecido, comecei a pregar. Pregar em algumas cidades, comecei a viajar. E um dia eu recebi um convite para pregar na grande metrópole de Goianeira. Estava eu com o microfone na mão, pregando em Goianira e ministrando e feliz porque foi muito bem recebido. De repente eu olho para a porta da igreja, tinha um diácono na porta. De terno e gravata torta, 1,60 m. Satanás disse no meu ouvido: Paulinho. Era a minha oportunidade. Estava na hora aqui do sanguíneo se vingar. Eu estava com o microfone na mão, a oportunidade era minha. Eu era o locutor da rádio, conhecido naquela mega cidade. Todos estavam celebrando a minha presença. Eu falei, está na hora de eu cantar Sabor de Mel. Quem me viu na prova e não me ajudou? De repente uma voz disse: você é louco, não compensa. Tem gente que entendeu. Se você não entendeu, você precisa ver os memes da semana, irmão. Senão você não me ajuda a pregar, ué. Faz isso não, perde tempo com isso não. Continuei pregando e pensando, que hora que o Senhor vai matar ele? Paulinho. Terminei de pregar. Foi até onde ele estava, ele disse: pastor, eu te respeito muito. Eu amo a sua vida e seu ministério. Eu queria te pedir perdão, porque eu sei que eu te prejudiquei lá atrás. Eu não conhecia Jesus. E começou a chorar. Eu falei, você tinha que chorar, miserável. Me pediu um abraço. Fomos embora. Nesse dia eu tive que colocar em prática algo que só o Espírito Santo de Deus pode gerar em nós. Chama domínio próprio. Grave uma coisa. Aquilo que você não consegue dominar, vai dominar você. Aquilo que você não consegue controlar, vai controlar você. Quer ver uma coisa? Eu gosto de doce. Alguém gosta de doce aqui? Um dia alguém me ofereceu um pudim e falou, pastor, não tem açúcar. Eu falei, uau. Ele disse, só tem leite condensado. Eu falei, tá. Se eu estiver muito ansioso, eu como doce. Se eu estiver feliz, eu como doce. Mas se eu estiver triste, eu como um doce para dar aquela alegrada. Se eu estiver estressado, para me acalmar, eu como doce. E se eu estiver muito para baixo, para dar um up, doce. Por isso eu estou há quase 90 dias sem açúcar. Joguei esse veneno fora e eu decidi dizer para o meu corpo que quem manda nele sou eu. Sabe? Existem coisas que você só vai conseguir controlar se você estiver cheio do Espírito Santo. Quem é Ele? Nós aprendemos no primeiro domingo sobre a pessoa do Espírito. Nós entendemos claramente que Ele não é um vento, que Ele não é uma onda, que Ele não é um sopro apenas, que Ele é uma energia. Não, nós entendemos que Ele é uma pessoa que sente, que tem ciúme, uma pessoa que se relaciona, que uma pessoa que fala. Nós percebemos que o fato de a teologia ter classificado como terceira pessoa, não diz que Ele está em terceiro lugar, pelo contrário. Ele é Deus, como Deus Pai, como Deus Filho. Ele é o Deus Espírito Santo. E falamos sobre a pessoa do Espírito. E falamos que Ele é Deus. Os atributos inerentes ao caráter de Deus e que não são compartilhados, como onisciência, onipresença e eternidade,
estão no Espírito Santo e a Bíblia provou isso para nós. No domingo passado eu fiz questão de analisar com vocês sobre a obra desta pessoa, a obra do Espírito Santo. Nós partimos do início do Antigo Testamento, mostrando o Espírito Santo na criação em Gênesis, com suas asas cobrindo as águas e servindo na criação, pairava sobre as águas. Esse mesmo Espírito é o ruar, é o sopro de Deus no homem gerando vida. Por isso está no plural quando Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É esse Espírito que Gideão diz, então o Espírito, Juízes diz, então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Esse Espírito que revestiu os juízes. Esse Espírito que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi, que ungiu reis, ungiu juízes, ungiu profetas. Profetas como maiores, como Ezequiel, Daniel, Jeremias, ou profetas menores, e alguns deles como Ezequiel, que disse: então o Espírito do Senhor veio sobre mim. Esse mesmo Espírito que no Antigo Testamento capacitou homens de maneira específica para missões específicas, como Bazalel ou Bazaliel, que foi quem construiu o tabernáculo. Deus disse em Êxodo 31, eu escolhi Bazalel e eu enchi do Espírito e dei para ele habilidade e capacidade artística. Olha que legal, o Espírito Santo capacitando na profissão da pessoa. Esse mesmo Espírito, foi ele quem deu as revelações dos sonhos a José, revelações e visões a Daniel. É esse mesmo que a Bíblia diz que quando Neemias vai reconstruir as muralhas, a Bíblia diz: desce o teu bom Espírito para nos instruir na reconstrução de tudo que fora demolido e destruído. É esse Espírito que usa Sansão para matar um leão, para matar 1000 homens com uma queixada, para carregar as portas de Gaza. É esse Espírito que a Bíblia diz, então o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Mas encerrando o Antigo Testamento, profeta Joel no capítulo de número 2 e verso 28, ele vai entregar uma palavra a respeito do Espírito que vê se cumprir no Novo Testamento para nós. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Em Atos 2 ele veio, foi derramado. E aí eu fiz questão de falar da obra dele no Novo Testamento. É ele quem nos justifica, é ele quem nos regenera. Se nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que é ele que me adota, e é ele que comunica ao meu espírito que somos filhos de Deus, e é ele que me santifica. Então, gente, os princípios básicos, eu estou falando de coisa básica, fundamental da fé: justificação, regeneração, adoção, santificação, tudo isso é gerado em nós, obra do Espírito Santo. Por que Paulo agora vai falar sobre obras da carne e fruto do Espírito? Paulo vai escrever uma carta a uma igreja na região da Galácia. Quem esteve comigo aqui na série de Paulo, lembra que eu mostrei no mapa a região da Galácia? Paulo passou lá. Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Essas são as cidades. Eu só estou te lembrando, eu sei que você sabe de qual, mas eu estou te lembrando aqui. Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Galácia é esta região, como se fosse um estado, um pequeno território com essas cidades. E Paulo descobriu que estava tendo uma confusão lá na igreja. E é tão raro ter confusão em igreja. Nunca ouvi falar. Não tem. Mas também é 2000 anos atrás. Cheio de gente imatura, cheio de gente que tinha acabado de conhecer o Evangelho. Sabe, orgulho, vaidade, prepotência, arrogância, soberba. Sabe, briga de poder, muita coisa, religiosidade, coisa que a gente não vê hoje. Mas tinha naquela época. Ainda bem que a vacina está aqui em Gálatas. Sabe por que Paulo estava chateado?
Alguns pregadores chegaram na região da Galácia e esses pregadores começaram a dizer o seguinte: ó, vocês entregaram a vida a Jesus, certo? Amém, amém. Só que vocês não podem deixar de cumprir as regras do judaísmo, não. Inclusive os homens aí, todo homem tem que circuncidar. O que é circuncisão? É pegar o órgão masculino, o órgão genital, e cortar a pele na ponta do órgão. Isso é circuncisão. E era sem anestesia. Amém. Você é louco, não compensa. Aí eles começaram a pregar porque Paulo não conseguiu voltar lá. Ele foi, plantou a igreja e foi embora. Como ele não conseguia voltar, aí veio um monte de gente inventando coisas. Ó, você aceitou Jesus? Só que você tem que guardar o sábado. Ah, você aceitou Jesus? Mas não pode comer carne de porco não. Ó o Satanás operando. Ó, o Mega não pode comer carne de porco. Hã? Costelinha de porco? Com mandioca manteigada, aquela amarelinha? E uma Coca Zero? Aleluia. Diz que não podia. Você sabe que foi por causa desse tipo de gente que Paulo teve uma discussão com Pedro? Foi. Paulo teve que confrontar Pedro. Até porque Pedro não é normal. Eu acho que ele é bipolar gospel. Ele é um cara assim meio estranho. Pedro é aquele cara que nós estudamos sobre ele numa série aqui, que na mesma hora que ele está andando em cima da água, ele afunda, tipo 30 segundos depois. É ele quem fala para Jesus: estou contigo e não abro, estamos juntos, por você eu morro. Por você eu morro. Tinha uma menina assim perto da fogueira e falou assim: você conhece ele? Ele falou: não, nunca nem vi. Não sei, nunca vi, não sei. Pedro, ele era meio falso aqui nessa época, ele não estava muito convertido, não. A Bíblia diz que quando Pedro estava no meio dos gentios, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus. Nós somos gentios. Para o judeu nós somos gentios. Aquelas pessoas que reconheceram Jesus, aceitaram Jesus, mas não vieram do judaísmo. Então eles não têm os rituais dos judeus. Aí Pedro encontrava com os gentios e falava: não, galera, bora comer carne de porco aí, ó, não dá nada não. Cristo veio para a liberdade. Negócio de circuncisão, para bobeira, para quê? Até porque dói para caramba, mexe com isso não, para quê? Compensa não. Quando ele estava no meio dos judeus que tinham aceitado Jesus, tem que circuncidar mesmo. Tem que parar de comer carne. É sério. A frase da Bíblia é: e Paulo lhe resistiu na cara. Falei: pai, tu é falso, é? Falciane. Existem pessoas tão falsas que elas tinham que ser presas por crime de pirataria, de tão falsa que é. Hã? Tá parecendo a foto que vocês postam lá no perfil do Instagram. Tem gente aqui que se desaparecer, a polícia não te acha. É outra pessoa que está lá. Muda lá, irmão. Ok? São dois seres humanos. Um real e um virtual, né? Paulo teve que resistir Pedro. Então Paulo vai escrever a carta aos Gálatas, porque ele não poderia voltar lá. Ele precisa corrigir esses erros, essa escravidão religiosa. Sabe, esses rituais. Pessoas que vivem escravas de rituais para tentar ganhar salvação por mérito próprio, por vontade própria. Que rejeitam a graça, que aniquila o poder da cruz, que envergonha o evangelho. Aí ele vai corrigir esses erros doutrinários, corrigir o legalismo. Só que na carta, ele não começa falando do fruto, ele começa falando das obras da carne, porque era uma igreja que estava envolvida em libertinagem. E Paulo vai falar sobre isso. E ao invés de começar falando do fruto, Paulo começa falando das obras da carne. Aí ele vai dizer assim, ó, tem uma luta constante entre o espírito e a carne.
A carne não é isso aí não. A carne é a sua natureza carnal. Ela clama pelo pecado. Ela tem desejo pelo pecado. Parece que a gente gosta de pecar. Eu sei que aqui ninguém nunca fala mal de alguém. Mas quando você fala, é raro, é raro. Mas a gente sente um negócio assim bom, tá vendo? A gente começa com a seguinte frase: não é querer falar mal não. Mas... aliás, não é nem fofoca, é motivo de oração. Quando a pessoa cai e machuca, a gente ri. Nossa natureza carnal, ela é traiçoeira. Martinho Lutero disse: eu achava que o meu velho homem havia morrido afogado no batismo, mas eu descobri que ele sabe nadar. Você não precisa se esforçar para produzir obras da carne. Está aí, é fácil. E você tem a oportunidade todos os dias. E Paulo, ele começa não falando do lado bom, do fruto, não. Ele começa falando das obras. John Stott, o grande pregador inglês e teólogo, ele disse que a oposição, a guerra entre carne e espírito é irreconciliável. Vai brigar para sempre. Paulo diz que nós vamos crescendo e amadurecendo até chegarmos à estatura de varão perfeito. Sabe quando é que eu vou ser varão perfeito? No céu. Depois que eu partir, só. É um processo. O apóstolo Paulo pega essas obras da carne em Gálatas 5, que nós lemos, e divide em 4 categorias: imoralidade sexual, falsa espiritualidade, relacionamentos destrutivos, excessos e vícios. Essas obras revelam a corrupção da minha natureza humana caída. Se não for a graça, se não for o Espírito, se não for o fruto, ai de mim! Porque não são apenas comportamentos imorais, é a evidência de que alguém não tem o Espírito Santo. São as obras da carne. São 15 obras da carne. Paulo diz que essas práticas não são compatíveis com cada um de nós. Não são. Eu fiz uma tabela, eu queria que você acompanhasse ela comigo, das obras da carne. Segura essa. São 15, põe na tela para mim. Põe na tela, por favor. Olha a primeira: imoralidade sexual. Só para te lembrar que a carta aos Gálatas é a carta para uma igreja. Ele está falando isso aqui para a igreja, tá? Isso era coisas que tinha na igreja. Ele não está falando para ímpio. Olha isso. Isso já na época de Paulo. Ele tinha acabado de fundar a igreja, tem pouco tempo que ela existe e já está assim. O que é imoralidade sexual? Relações sexuais ilícitas. Se você não é casado, é solteiro e mantém relações sexuais, a Bíblia diz que é fornicação. Se você é casado e tem relação com uma pessoa que não é o seu cônjuge, a Bíblia dá nome, chama adultério. É simples, é assim, pronto. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1 que relação homossexual é pecado. Homem com homem, mulher com mulher. Não é discurso de ódio, é princípio bíblico. Aqui nessa igreja, todo homossexual é bem-vindo. Sim, ele é bem-vindo. Ele tem que vir aqui. Ele é bem-vindo aqui para ouvir que a prática homossexual, biblicamente, é pecado. O dia que pregar a verdade de Romanos 1 e de Gálatas 5 levar para a cadeia, eu vou preso. Eu só não vou deixar de falar a verdade. Não vou deixar. Para mim não vai mudar nada. Não é discurso, eu não sou homofóbico. Não vou dizer que você tem que ir para o inferno. Eu não vou julgar você, não vou te condenar. Quem sou eu? Eu não tenho opinião própria. Eu sou um nada, eu sou um cisco, não sou nada. Mas se você está adulterando, a Bíblia diz no final dessa lista: não é do reino dos céus. Pronto.
Aliás, você tem que dar uma olhada nessa lista, porque tem 15 itens. Você tem que ter um ou dois no máximo. Se você tiver os 15, você não é crente, não. Aí significa também que você não está andando sozinho. Eu não vou ver, mas tem um troço invisível perto de você. É você que está usando ele aí. Não é possível um negócio desse aí. Está no plural, justamente para você não fazer tudo. Me ajuda, gente. Segundo, impureza. Falta de pureza moral. Olha lá o terceiro. Lascívia. Sabe o que é lascívia? Comportamento sem limite. Indecência. Gente que vive para provocar os outros indecentemente. De vez em quando eu vejo umas ovelhas sem lã no Instagram. A irmã me marca no store. Vem pro culto. Aí eu entro. Deus, eu tenho tantas bênçãos. Legal. Olha que legal, irmã Xana. Aí eu vou olhar a ovelha sem lã. Depois, sangue já sem poder. Aí de biquíni, sol, a marca e a legenda. Eu tenho a marca da promessa. Ai, pastor, meu corpo, minhas regras. Tudo bem. Eu não coloco na vitrine o que não está à venda. É uma opinião minha. Opinião minha. Falei, eu estou tão leve agora, nossa. 4, diga comigo, idolatria. É adorar ídolo, não é isso? É adorar ídolo. Jesus disse que a sua riqueza pode ser seu ídolo. E ele deu um nome, Mamon. Ídolo não é só uma estátua. É tudo que você coloca no lugar de Deus. Pode ser seu trabalho, pode ser seu relacionamento, pode ser o doce, pode ser o açúcar, pode ser o café. Não consigo jejuar não, porque se eu ficar sem café dá dor de cabeça. A gente tem uma casa de recuperação aqui, para pessoas. Hoje de manhã eu servi no café da manhã, né? Um domingo eu sirvo no estacionamento, outro eu vou para a lanchonete. Hoje eu pus na touquinha, fui lá servir no café da manhã. O pessoal que chega pedindo café com açúcar, pensa numa alegria. 7 horas da manhã, café com açúcar. O pessoal que vem pedir café sem açúcar. Aí hoje eles vieram rindo, falei, não adianta disfarçar não. Olha lá. Idolatria pode ser qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus na sua vida. Nós, evangélicos, e eu tenho coragem de dizer isso porque está filmando, está gravando, nós, de maneira talvez até julgando os católicos, a gente diz, ah lá, ó, católico é idólatra, fica adorando estátua de madeira, de barro. E nós que adoramos gente de carne e osso, cantores, pregadores, pastores, profetas, quer tocar nele. Receba. Aí a pessoa pega o lenço. Dá o lenço aí, irmão. A única coisa que você vai pegar com isso aqui é suor e cheiro ruim, mais nada. Eu falo assim brincando, gente. Você sabia que tem crente que idolatra ex-presidente? Isso vai dar um BO para mim, terrível. Ai, pastor, joga microfone na toalha. Olha lá, idolatria. O quinto é o quê? Feitiçaria. O que é feitiçaria? Prática de ocultismo. O que é prática de ocultismo? Ler a mão, consultar os mortos. Todo trabalho de feitiçaria é proibido pela Bíblia. Eu amo os nossos irmãos que são, talvez da Umbanda ou da... Eu não tenho nada contra vocês. Está tudo certo, é sua religião, eu preciso respeitar. Agora, eu não posso também deixar de te dizer
que tudo que envolve feitiçaria, consulta aos mortos, ou que envolve qualquer tipo de entidade que não seja Pai, Filho e Espírito Santo, não herdarão o reino dos céus. Novo Testamento, Bíblia, graça. Pronto. Não é minha opinião. Eu só estou te contando o que está escrito. É só ler Gálatas capítulo 5. Estou sendo claro com você. Te amo e por isso eu te digo a verdade. Olha lá. Feitiçaria, inimizade. O que é inimizade? Rancor no coração. O que eu gosto é que aqui ninguém tem. Eu sei que você não tem raiva de ninguém. Pastor, o senhor não sabe, mas em 1812, alguém me falou uma palavra. Para, vamos lá. Inimizade, discórdia. Discórdia é divisão. Ciúme, desejo possessivo por alguém. Por isso que todo narcisista precisa de ajuda psicológica. Possessão é pecado. Possuir pessoas, controlar pessoas. A palavra grega no Novo Testamento, quando diz que o Espírito Santo tem ciúme de nós, é zelos. Ter zelo é uma coisa, possuir, dominar, controlar. E diz que essa parada de ciúme começou lá em Eva, já falei sobre isso. Diz que Eva acordava todo dia de manhã, só estava ela e Adão. Ela acordava todo dia de manhã e contava todas as costelas para ver se não estava faltando mais alguma. Tem gente que não entende, eu vou te explicar o seguinte. Quando Deus foi criar Eva, Ele tirou Eva de uma costela de Adão. Bem melhor falar Adão e Eva, né, do que Eva e Adão. Então, Adão e Eva. Ela contava para ver se não tinha outra Eva, um outro Ivo, alguma coisa, não tinha ninguém. É brincadeira, não tem na Bíblia não. É que é tão pesado que eu preciso dar uma aliviada. Discórdia, ciúme, iras. O que é ira? Explosão de raiva. Olha lá, para dar uma contextualizada. É falta de inteligência emocional. Porque a gente que explode a toinha. Explode. Eu sou crente, mas meu braço não é não. Opa. E é interessante que quanto mais raiva você tem, mais Deus te testa. Se você é uma pessoa que tem dificuldade no trânsito, onde é que você arruma confusão? Só no trânsito. Já viu? É naquela área que você tem a sua dificuldade que o Espírito Santo quer tratar você. Se você é colérico, muito colérico, geralmente você vai casar com alguém que vai te colocar na prova. Você é colérico. Você quer fazer. Embora, tem que fazer. Embora, porque tem que fazer, tem que acontecer. O outro fala assim: vou nada. É um afiando o outro, olha lá. Iras. Rivalidades, disputa por poder. Dissensões, que é causar divisões. Facções, que é a formação de grupos que causam divisão. E inveja. Eu sei que aqui todo mundo é maduro, aqui ninguém tem inveja. Ninguém tem inveja. Ninguém tem inveja. Um dia eu estava na internet. Eu não tenho inveja de ninguém. Eu sou sarado. Aí vi um cara lá anunciando um curso para casais. Aí pensei, nossa, ele? Mas não é inveja não. Não é inveja. Eu vou entrar para ver. Aí entrei e comecei a criticar. Falei para mim mesmo, sem conteúdo, didática ruim. Nossa, olha o tanto que ele vendeu. Ele deve estar ganhando muito dinheiro. Ganhando dinheiro, mas não tem conteúdo. E eu, não é inveja. Era só uma observação. Na hora o Espírito Santo falou assim: cadê seu curso, Mac, para abençoar os casais? Falei, tenho não. Falou, então para de inveja. Ele não tem conteúdo, é fraco e fez. E você que acha que tem, nunca fez nada.
Solomaina de Marrete. Lembra dessa? A palavra inveja no latim é invidere. In é não. Esse prefixo in é não. Videre é ver. Vem de visão. Invidere é não ver. Você brilha tanto que deixa alguém cego. Eu sei que alguém aqui de vez em quando passa uma inveja em você. Inclusive, tem gente aqui que criou um perfil fake para entrar no Instagram da pessoa e dar aquela monitor. Deus acabou de me revelar qual é o nome do perfil. Sarinha. Facções e invejas. Olha lá o 14. O que é? Bebedice, excesso no consumo de bebidas alcoólicas. Tem gente que toma um vinhozinho, tá tudo certo. Você não vai achar na Bíblia dizendo que você não pode. Até porque era a cultura dos hebreus. Mas deixa eu te fazer pensar numa coisa. Deixa eu te fazer pensar, só pensar. Raciocínio comigo. Eu penso assim. Nós temos aqui uma casa de recuperação chamada Casa de Davi. Além aqui da nossa casa do social, que nós temos aqui gabinete odontológico, tem o supermercado solidário, a farmácia solidária, tá tudo aqui, ó. Se você ainda não conhece, vem um dia, a gente atende segunda a sexta, atendemos aqui não só a comunidade, como 500 venezuelanos que a gente cuida. E nessa casa de recuperação, nós temos lá 120 homens. Vieram da sarjeta, do lixo. Quer saber o tanto que isso é sério no Brasil com relação à bebida? Pergunte a esse cara que estava na sarjeta bêbado, que destruiu tudo, a casa e a família. Pergunta para ele qual o maior arrependimento dele. Sabe o que ele vai te dizer? O primeiro copo que eu bebi. Não, pastor, eu sou forte. Vai em paz. O problema não é esse. É que todo excesso esconde uma falta. Eu, Mark Anderson, como sou fraco, eu prefiro evitar. Por causa da minha fraqueza. Um dia, quem sabe, eu consigo ser igual e forte como você. Vamos lá? O último lá é orgia. Entrega descontrolada aos prazeres. Orgia também em alguns lugares que é glutonaria. Sabe o que é glutonaria? Você sabe? É comer o tanto que você come. Gente, tem uma irmã que ela deve estar aqui. Ela fala assim, eu fico impressionante. Então, eu também fico. Sabe o que me impressiona? Já aconteceu com você? Você está na mesa cheio de crente conversando na hora do almoço. Qual é o assunto? O que vão comer na janta. Glutonaria. Tem gente que deixou de ser templo do Espírito. Virou catedral de Deus. Enorme. O tamanho do seu futuro depende do tamanho da sua barriga. Falei, tô leve. E olha que eu não sou fitness, hein? Fui correr agora anteontem. Pessoal da corrida, eu fui correr. De cara já cheguei, já ganhando, já cheguei batendo 4 quilômetros. Pessoal, que isso, pastor? Eu falei, 4 quilômetros. Da minha casa aqui, de carro, deu 4. Na volta mais 4, 8. Eu andei 2, 10. Olha aí, arrebentei. Olha aí, as obras da carne. Está vendo que está no plural? Obras. Me encare aqui. Pastor, o senhor está muito radical. Eu? Deixa eu ler uma frase de alguém muito radical. Posso ler? Está aqui, ó. Mateus 5, 29. Jesus disse, se o seu olho direito te fizer pecar, arranque-o. É melhor você perder uma parte do seu corpo e ir para o céu, do que você ficar inteiro e ir para o inferno. Ai, pastor, Jesus nunca falou de inferno. Não, você não lê Bíblia, não? Ele disse, se a tua mão direita te faz pecar, corte, arranque e jogue fora. É muito melhor você ir para o céu sem pedaços, do que para o inferno inteiro. E você acha que Jesus está mandando arrancar mesmo? Não é isso não. Ele está dizendo assim,
Seja radical quando o negócio for pecado. Faz igual José. Foge. Não dá. São 15 coisas. Pastor, tá, mas o que eu faço para vencer essa carne? Você não consegue sozinho. Impossível. Impossível. O homem por si só está morto em seus pecados e seus delitos. Natureza humana, carnal, que deseja só o prazer, que vive aquela frase: se te faz feliz, faça. Assinado Satanás. Não vivemos por prazer, vivemos por princípios. Aí Paulo disse: o segredo para você vencer as obras é o fruto. E não é no plural. As obras são no plural. Mas o fruto não é os frutos. É o fruto. Por quê? E você vai entender agora. Em contraponto, em contraste com a carne que me escraviza, a carne que quer me afastar de Deus, a carne que quer me sugar, a carne que quer me levar para a condenação eterna, Paulo disse: se você tiver uma vida guiada pelo Espírito, vai ser gerado em você o fruto. Diga comigo assim: o fruto. As obras, no plural, quer dizer, elas são produzidas independentemente. O fruto está no singular, é um só. O fruto. E ele tem um dono, porque as obras são da... Opa, quer dizer, eu produzo elas. Está aqui, ó, na minha natureza. Elas são da carne. Agora, o fruto é de quem? É do Espírito. Pastor, então quer dizer que eu não posso gerar o fruto? Nunca. Jamais. Você, quem é você? Quem sou eu? O que o MAC gera é obra da carne. O que o MAC, se não vigiar, tem é tara, é desejo, é obsessão, é briga, é tudo que você viu ali. Agora, eu não posso gerar o fruto, mas eu posso ter relacionamento com o dono dele. E aí, quanto mais perto dele eu ficar, mais eu me pareço com ele. Quanto mais eu caminhar, mais maduro eu fico. Quanto mais intimidade eu tiver com ele, mais do caráter dele vai estar em mim. A única coisa que você pode fazer para vencer a obra da carne é relacionamento com o Espírito Santo. Porque o fruto não é produzido por esforço humano. A obra sim. O fruto não. É pela ação transformadora do Espírito. Porque é a manifestação do caráter de Cristo em mim. John Stott, ele disse que o fruto do Espírito não é uma lista de virtudes separadas. Não. É uma única manifestação do caráter de Cristo. Gente, aqui tem teólogos e novos convertidos. Deixa eu tentar te explicar do jeito mais simples, mais fácil e mais prático. Quantas frutas tem aqui? Quantas frutas tem aqui? Então eu tenho um fruto, que é a mexerica, ou é a tangerina, ou é a poncã. Está aqui. E gomos. Tem vários. O fruto é um só, mas ele tem várias virtudes. Ele tem várias características. Pergunto: se você for a um pé dessa fruta, ela vai te entregar um gomo ou o fruto inteiro? Não tem como o Espírito Santo gerar em você um fruto e você dizer: eu amo, mas eu não tenho benignidade. Não dá. Não tem como, porque cresce junto. É uma coisa só. As obras não. Você tem uma ou outra, luta contra uma, contra outra. As 15 também não, né? Só o sangue do... Mas o fruto não. Não tem como você dizer: não, eu sou generoso, amável e manso, mas eu não amo fulano. Não dá. Porque tem vários gomos de um fruto só. E aí Jesus disse que quem estiver nele, e se ele estiver em você, vai gerar muito fruto. E como é que a gente conhece a árvore? É pelo fruto. Ou então eu posso comparar a uma cebola. O fruto é um só, mas tem várias camadas.
Não tem como você ter uma camada e não ter outra. Na hora de produzir, ou é tudo, ou é nada. Isso é sério. Porque o que contrapõe a carne e suas obras é só o fruto do Espírito. E ele se desenvolve de forma orgânica. O máximo que eu posso fazer é cultivar o fruto. Não é gerar ele, é cultivar. Cultivar intimidade, relacionamento com ele. Em oração, jejum, palavras. Não é instantâneo, mas é o resultado de uma vida de comunhão com Deus. Filho, dá para colocar na tela para mim aí o fruto? É muita coisa que não dá para eu falar. Vamos lá, a base, vamos lá. Olha lá. Olha o primeiro. Olha a primeira característica, o primeiro gomo. O que é? Vocês conseguem ler? Vamos lá, 1, 2, 3. Amor. Por quê? Porque é dele que se derrama tudo que vem. Ele é o primeiro, ele é a base, ele é o fundamento. Sem ele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti? Então, não dá. E olha lá que amor que é. Incondicional e sacrificial. Não é o amor de Jesus? Então a palavra grega para esse amor aqui é agape. Não é filéus, não é amor de amigo, não é eros, amor de marido e mulher, não. É agape. Agora me encare aqui, te pergunto, eu, Mac Anderson, naturalmente como homem carnal, eu vou conseguir amar com o amor de Deus, irmão? Não dá. Não dá. Não vamos conseguir. Você tem que entender que você, sem o Espírito Santo, não vai conseguir vencer as obras da carne. Olha lá, amor. Segundo é o quê? Alegria. Sabe aquela felicidade que o povo busca? No prazer, nas drogas, no vício, na festa. E fica, só que é uma alegria que passa. Que alegria é essa? Independente do que você está vivendo, você está sorrindo. Conhece gente assim? Deixa eu te mostrar aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A história de Ana. Ana orou quase 20 anos para ter um filho, porque ela era estéril. Lembra disso? Aí ela foi à igreja. O profeta Eli disse para ela assim: vai-te em paz. Porque ela estava orando muito angustiada. Vai-te em paz, porque o Deus de Israel vai conceder o que você pediu. A Bíblia diz assim: e ela foi, e o seu semblante já não era mais triste. Ela não estava grávida ainda. É uma alegria que não depende do resultado. Sabe o que é isso? É você que tem compromissos seríssimos amanhã de manhã e levanta feliz. Hoje o que aconteceu? Eu não sei, eu tô de boa. Eu estou sorrindo. Sabe o que é isso? O Espírito Santo está tão em você, há uma confiança tão plena, que você descansa. Eu já contei isso inúmeras vezes. Eu amo a paz que a minha mulher tem, a alegria que ela tem. Ela faz, para ela está tudo bem. Tem dia que eu me estresso com a alegria dela. Você está muito alegre. Você não está vendo o problema que a gente tem que resolver. Um dia eu contando para ela o problema, contando, ela dormiu. Eu acordei ela. Eu falei, você não ouviu o problemão que a gente tem? Sabe o que ela falou? Você vai resolver agora? Eu falei, agora não. Ela falou, então vamos dormir. Virou para o lado e... Uma pessoa normal não tem, só se estiver cheio do Espírito Santo. Você concorda comigo? Que não é normal. Olha lá, alegria. Paz. Tem a ver também com essa alegria, só que essa paz aqui é a paz apesar da tempestade, apesar da guerra, a pessoa está em paz. Semana passada, uma mãe me procurou, e aí eu atendi lá no meu gabinete para poder orar, orei, e o filho dela está com uma doença seríssima, grave, na medula. Os médicos, não, um caos. Oramos. Depois ela me mandou uma mensagem: pastor, o diagnóstico ainda é ruim, as coisas não estão boas, mas eu estou sentindo uma paz. Ah, irmão, isso não é normal não. Fala para mim, você que é mãe. Seu filho está com uma doença terrível. O diagnóstico ainda não saiu legal. Você está em paz? Ah, crente, não é normal não.
Que paz é essa? É a paz de Filipenses. Quando o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por nada, mas em tudo apresente a Deus os vossos anseios, necessidades e desejos, com oração, súplica e ação de graças. E a paz de Deus, que excede o entendimento, quer dizer, é inexplicável, ela vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amanhã você vai ter uma paz como você nunca teve. Mesmo que a tempestade ainda esteja lá, como Jesus, você vai dormir no barco, porque Deus não perdeu o controle. A sua vida não é um barco à deriva no mar da existência. Você está debaixo das mãos do Eterno, e a paz que excede todo o entendimento vai arrancar essa ansiedade. Você vai viver uma semana leve. Aleluia, paz. 4 é o quê? Hã? Quem aqui tem paciência? Levanta a mão. Tem gente que tem paciência até demais. Você sabe como é que o Espírito Santo gera paciência em nós, né? Você ora: Senhor, me dá paciência. Aí ele manda um anjão bem grande aqui do bração, assim, ó. O anjo desce com a varinha. Aí fica procurando quem pediu paciência. Plim, ficou paciente. Ah! Do nada. É assim? É na forja. É no fogo. Se você é impaciente no trânsito, o que vai acontecer? Todo dia vai ter confusão. Se você for muito impaciente, só tem um jeito de Deus tratar isso: casando você. Por quê? Porque a gente sempre casa com uma pessoa do perfil completamente oposto ao nosso. É ou não é verdade? É. Tem gente aqui que quando acorda, parece que ganhou na Mega Sena. Do nada, segunda-feira. Segunda. Vamos acordar, gente. Parece que tomou 1 litro de café. Já levanta da cama, vamos embora. Bora. Mano, eu cheguei lá na Ricardo Paranhos, 7 da manhã, tinha gente suada, já tinha andado 15 quilômetros. Falei: irmão, você não é normal. Essa pessoa que acorda para a vida, em regra geral, ela é casada com alguém que no mesmo horário levanta, mas ainda não acordou. Aquela pessoa que parece que arrependeu de não ter morrido à noite. É. Até nos relacionamentos de amizade, a Bíblia diz que é um amigo que afia o outro. Vamos sendo forjados. Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Essa fidelidade aqui é a lealdade no relacionamento com Deus. Mas essa fidelidade aí, se o Espírito Santo está em mim e eu tenho fidelidade, vem de fé. Se eu sou fiel ao meu Deus, eu também sou fiel às pessoas. Eu sou fiel à minha esposa por causa da minha fidelidade a Deus. Porque infidelidade não é ausência de sexo, não é ausência de atenção, é ausência de caráter. Porque se o Espírito Santo está em mim, Ele não só me capacita, mas Ele me constrange, porque a Bíblia diz que é Ele que me convence do pecado. Fidelidade. Diga comigo: mansidão. Sabe o que é mansidão? Olha lá. Humildade e piedade. Mas eu estava lendo sobre isso, estava estudando. Mansidão não é falta de força não, tá? É controlar a força. Por isso que a Bíblia diz que Moisés era o quê? Manso. Ele matou um cara, você sabia? Mas como é que um cara é manso e mata o outro? Não, ele foi se tornando manso. Mansidão não é lerdeza. Tem gente que não é mansa, é só sonsa mesmo. A casa está pegando fogo. A mulher passa correndo. O marido dela está sentado. Isso não é mansidão. Isso é falta de posicionamento, falta de atitude. Sabe o que é mansidão? Você ter autoridade
você tem força, você tem oportunidade e se torna vulnerável e manso. Alguém no trânsito briga, ao invés de você usar o xingatório gospel, mula de Balaão, filho de Jezabel, você se cala e pede perdão, porque a resposta branda desvia o furor. Ninguém é manso por si só, a não ser que seja controlado pelo Espírito Santo. E o último é o quê? Domínio próprio. Deixa na tela aí, por favor, ainda. O N. Gruden diz que o fruto do Espírito é a marca de que o Espírito está moldando a nossa vida. Não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Tinha muita coisa para falar, mas eu vou encerrar. Olha aqui. O contraste entre carne e espírito. Paulo sabe, e ele vai me dizendo aqui nos Gálatas, que a única maneira dos cristãos conseguirem vencer a carne, esta batalha constante, é vivendo no Espírito, é andando no Espírito, é alimentando o próprio Espírito com o Espírito Santo. O N. Gruden, ele diz que a vida no Espírito não é uma luta solitária, não. O próprio Espírito me capacita a vencer a carne. Paulo diz que só tem uma maneira de vencer a carne, andando no Espírito, quer dizer, é um estilo de vida. Ter o Espírito Santo não é ter poder para fazer, é ter poder para renunciar. Poder para renunciar. Me encare aqui. Toda casa tem seus hábitos e suas regras. Tem ou não tem? Cada casa tem suas regras. Engraçado, quando a gente vai visitar alguém, você percebe que existem regras diferentes em cada casa. Normal, a cultura daquela família. Por exemplo, lá na sua casa, você que mora de aluguel, você estabeleceu regras, horários, tem limites, tem tudo. Toda família precisa de estabelecer algumas regras. O dia que você sair deste lugar onde você mora, apartamento ou casa, daquele lugar, que você sair, que outra família entrar, as mesmas regras continuam? Sim ou não? Os mesmos hábitos continuam? Muda tudo, horário de acordar, horário de levantar, quem sai, quem fica, quem faz. Por quê? Porque o que determina os hábitos de uma casa é quem mora nela. Quem mora aqui, ó, determina os hábitos da casa. E aí na pressão vem a minha essência. Que horas que eu vou saber se o fruto gerou paciência? Quando alguém me estressar. Que horas que eu vou saber se a mansidão está aqui? Que horas eu vou saber se alguma obra da carne está sendo ainda gerada? É quando a oportunidade vier. E quem só alimenta a carne será devorado por ela. Não há outro jeito, não há outra forma de vencer as obras que a minha natureza produz, a não ser pelo fruto que é gerado pelo Espírito. E aqui eu encerro. Na Tailândia, um homem montou uma rinha para a briga de cachorros. Aqui em Goiás, quem é mais antigo aí, lembra das rinhas de briga de galo, né? Deixa eu explicar para o pessoal do Alphaville aqui o que é rinha, o que é. Deixa eu explicar. Não, estou brincando, chega. Ó, briga de galo. Coloca dois galos, põe para brigar, faz as apostas, um acaba quase que matando o outro. Só que na Tailândia, o que esse homem fez? Ele fez uma rinha para briga de cachorro. Só que a rinha era dele e os cachorros também. O tempo foi passando e ele foi ficando cada vez mais rico, porque ele sempre sabia o cachorro que ia ganhar. Na hora das apostas ele dizia, hoje vai ganhar um marrom. O marrom ganhava. Daí o tempo reunia, não, hoje vai ganhar o branco. E o branco ganhava. Ele sempre ganhava as apostas. Um dia, alguém muito amigo dele, bem próximo, disse, você podia me compartilhar esse segredo? Já tem meses que ninguém ganha. Como é que você sabe qual que vai ganhar? Ele disse, é simples. O cachorro que eu quero que ganhe, eu deixo ele solto, alimentado, sem estresse.
e com muito cuidado. O cachorro que eu quero que perca, eu deixo ele amarrado, sob estresse, pouca água, pouca comida. Eu nem alimento ele direito. Ele enfraquece, na hora da luta, ele perde. Então eu sei, quando o branco vai vencer, quando o marrom vai perder, ou vice-versa. Aí ele encerrou dizendo assim: aquele que eu quero que perca, não come. Aquele que eu quero que vença, eu alimento. O que é que você tem alimentado? Obras ou fruto? Com o que você ouve, com o que você vê, com o que você faz. O que me revela alguém cheio do Espírito não é falar em línguas na igreja como eu uso a minha língua na minha casa. Não é o que eu prego no meu altar, é o que eu vivo fora dele. Não é o que eu faço no domingo, é o que eu faço de segunda a sábado. Você acha que é fácil pregar isso aqui, gente? Sabe o que aconteceria se eu ficasse pregando só sobre isso um ano? Provavelmente poucas pessoas voltariam. As pessoas não querem confronto. Essa é uma geração que quer acalentar a alma e só quer ouvir aquilo que lhe agrada. O texto bíblico diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos ao ouvir a verdade. Mas nesta igreja nós vamos continuar pregando a verdade. Pode ser um remédio amargo, mas ele cura. Pode ser uma bezetacil dolorida, mas ela vai restabelecer a sua saúde. Quem é que você tem alimentado? Eu queria que vocês colocassem em pé, por favor. Olha aqui para mim. Eu, Mac Anderson, como pastor, eu não tenho medo de perder membros. Perder ovelhas eu não vou perder, porque nenhuma é minha. Nenhuma. As ovelhas são de Jesus. Sou só o pastor delas. Eu não tenho ovelhas. Sou dono de ninguém. Você é livre para ir e vir. Então eu não tenho medo de perder pessoas. Eu não tenho medo de perder dinheiro. Não tenho medo de perder o espaço aqui para pregar. Não tenho medo. O único medo que eu tenho é de entristecer o Espírito Santo e perder o mais precioso que eu tenho, que é Ele. O que eu tenho a mais, gente? Quase 4.000 pessoas de manhã. Mais de 3.000 pessoas agora à noite. Lá no 85, 4 cultos entupidos. Não é normal. Ninguém consegue fazer isso com esforço próprio em 4 anos. Não faz sentido. Não é lógica humana. Não tem um cálculo. Não tem uma receita. Não tem. É só a graça. Hoje eu decidi contar algo que eu recebi como uma palavra profética no primeiro ano da igreja. Eu tinha muito medo de falar sobre isso. Não quero ofender ninguém. Não estou falando de outras igrejas, não é isso, mas no primeiro ano da igreja, o profeta Vitor Hugo veio na igreja, ministrando. Eu creio muito nas palavras que são palavras de conhecimento, como o dom do Espírito. Eu vou falar sobre o dom do Espírito no próximo domingo, e a gente vai encerrar. Eu estava no 85, sentado na escada chorando. Quem me conhece sabe, o lugar que eu mais gosto de assistir culto é na escada. Aqui eles não deixam. Apesar que tem gente por aí que faz até trono, mas deixa. Eu gosto de escada, eu gosto de ficar ali. Eu estava sentado na escada. O Vitor Hugo saiu de lá, estava com o microfone na mão. Ele foi até onde eu estava, tirou o microfone, pôs assim, ó. E ele falou baixinho para mim. Ele falou assim: meu amigo, há um tempo atrás Deus mandou uma nuvem para essa cidade. Uma nuvem muito poderosa. A nuvem da presença de Deus. Aquilo que o Antigo Testamento falava da nuvem, a presença, manifestação e tal. A primeira comunidade que recebeu, rejeitou, não valorizou. A segunda brincou.
agiram de maneira imprudente, fizeram de tudo que você pensar, como ignoraram, vivendo as coisas da carne. Aí eu tremi. Ele me abraçou e disse: a nuvem chegou aqui hoje, e Deus mandou eu te perguntar o que você vai fazer com ela. Esse é meu medo. Você acha que eu fico feliz ou só celebro? Geralmente no domingo eu durmo 3 da manhã, orando, falando com Deus. Vocês não têm noção da responsabilidade. Eu não quero perder essa nuvem. Não é gente, é essa presença, essa graça, esse favor, essa dádiva. Por isso que a gente não se envolveu com política. Não que seja errado, quem quiser se envolver tudo bem, mas a igreja, nós como igreja, nós não, a estrutura não, cada um se vira e faz o que quer. E outras coisas que nós não vamos nos envolver. Esse é meu medo. Manter a essência que Deus entregou para nós nesse lugar. Esta é a minha responsabilidade. Eu, Mac, mas se for o fruto do Espírito, nós vamos mudar a história dessa nação em nome de Jesus. Você pode fechar os seus olhos. Você que está em casa, no trabalho, fecha os seus olhos também. Nós amamos esta presença. Nós queremos o Senhor todos os dias. Amigo, consolador, ajudador, paráclito. Aquele que está ao lado, que conforta, que consola, que ajuda. Ó Deus, em nós apenas obras, em nós apenas uma natureza carente da restauração. Mas nós fomos crucificados com Cristo, e através da cruz fomos resgatados, regenerados, transformados, justificados. Podemos viver uma nova vida, podemos viver no Espírito, podemos mortificar a nossa carne e viver para o Senhor. E viver para o Senhor. Nós te desejamos. Nós te desejamos. Nós te desejamos.